Durante séculos, o povo hebreu viveu como escravo na terra do Egito. Eles trabalhavam de sol a sol, construindo cidades e monumentos para Faraó. Não tinham liberdade, nem dignidade. Viviam oprimidos, castigados e esquecidos por aqueles que detinham o poder. Mas mesmo em meio ao sofrimento, eles mantinham viva uma chama de esperança, a promessa de que um dia Deus os libertaria e os conduziria a uma terra onde poderiam viver em paz. Foi nesse cenário de dor e expectativa que nasceu Moisés, um menino hebreu em tempos de perseguição. Por ordem de Faraó, todos os bebês hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos. Para salvá-lo, sua mãe o colocou num cesto e o deixou no rio Nilo, confiando na providência divina. Moisés foi encontrado e adotado pela filha do Faraó, crescendo dentro do palácio, cercado de luxo e poder, mas carregando no sangue a identidade do povo oprimido. Mesmo tendo sido criado como um príncipe egípcio, Moisés nunca esqueceu quem era. Certa vez, ao ver um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele reagiu com violência e matou o agressor. Temendo as consequências, fugiu para o deserto, onde viveu por muitos anos como pastor. Foi nesse isolamento, longe dos holofotes do Egito, que ele teve um encontro com Deus. Uma sarça ardente que queimava sem se consumir chamou sua atenção. Ali, Deus falou com ele e lhe deu uma missão: voltar ao Egito e libertar o seu povo. A princípio, Moisés resistiu. Ele se sentia inadequado, inseguro, dizia não saber falar bem. Mas Deus o garantiu que estaria com ele. Assim, com seu cajado na mão e seu irmão Arão como companheiro, Moisés voltou à terra onde havia sido criado, agora não como príncipe, mas como profeta. Diante do poderoso Faraó, Moisés declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Mas Faraó, com o coração endurecido, recusou. Então Deus começou a agir. Vieram as pragas, cada uma demonstrando o poder de Deus sobre os deuses e forças do Egito. As águas do Nilo se tornaram sangue. Rãs infestaram a terra. Moscas, piolhos, doenças nos animais, feridas na pele dos homens. Gafanhotos destruíram plantações. Uma escuridão densa cobriu o Egito por dias. A cada praga, Faraó se mostrava relutante. Só após a 10ª praga, quando todos os primogênitos do Egito morreram, inclusive o filho do próprio Faraó, é que ele finalmente cedeu. Era o momento da libertação. Em meio à madrugada, os hebreus saíram às pressas, levando consigo o que podiam carregar. Era o fim da escravidão. Uma nova era estava começando. Cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres, crianças e idosos, caminharam pelo deserto. Deus os guiava de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo. Mas a jornada da liberdade não seria fácil. Quando Faraó percebeu o que havia feito, se arrependeu. Reuniu seus melhores guerreiros, cavalos e carros de guerra, e saiu em perseguição ao povo de Israel. Em pouco tempo, os hebreus se viram presos entre dois perigos. À frente, o vasto e profundo Mar Vermelho. Atrás, o poderoso exército egípcio se aproximando com força total. O povo entrou em desespero. Muitos começaram a questionar Moisés: foi para morrer no deserto que nos tiraste do Egito? O medo tomou conta. Parecia o fim. Mas foi nesse momento que a fé se revelou mais forte que o medo. Moisés olhou para o céu e disse ao povo: não temam. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Deus então falou com Moisés: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Estenda o cajado sobre o mar, e ele se abrirá. Moisés obedeceu. Estendeu o braço sobre o mar. E então, diante dos olhos de todos, o milagre aconteceu. Um forte vento soprou durante toda a noite. As águas do Mar Vermelho se dividiram, formando como que duas muralhas. O fundo do mar se tornou terra seca. E por esse caminho, o povo de Israel começou a atravessar. Homens, mulheres, crianças, animais, todos caminhavam entre as paredes de água. Era um cenário inacreditável. Enquanto isso, a nuvem de Deus impedia os egípcios de se aproximarem. Quando o povo terminou a travessia, os egípcios tentaram segui-los. Mas então, Deus ordenou que Moisés estendesse novamente o braço sobre o mar. As águas voltaram ao seu lugar com força. Os carros de guerra afundaram. Os soldados egípcios foram arrastados pela correnteza. Nenhum deles sobreviveu. O povo de Israel estava enfim livre. Não havia mais ameaça, nem opressor. Deus havia lutado por eles, como prometera. Naquele dia, os hebreus celebraram com alegria. Míriam, irmã de Moisés,
Tomou um tamborim e liderou as mulheres em danças e cânticos. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O deserto foi preenchido com louvores. O povo compreendeu que não caminhava sozinho, havia uma promessa sobre eles. Esse episódio não é apenas uma história do passado. É um lembrete vivo de que, quando tudo parece perdido, Deus pode abrir um caminho onde não há saída. O Mar Vermelho representa os limites da lógica humana. E quando confiamos em Deus, Ele nos conduz além desses limites. Ele transforma o impossível em caminho. Ele não apenas liberta, Ele guia. O milagre do Mar Vermelho não é só sobre águas que se abrem. É sobre corações que confiam. Sobre a coragem de seguir mesmo quando tudo diz para desistir. Sobre um povo que aprendeu que a verdadeira liberdade não começa com passos no deserto, mas com fé no Deus que caminha à frente. Se você sente que está cercado, sem direção, lembre-se, o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés ainda opera milagres. Ele ainda guia, ainda protege, ainda liberta. Curta este vídeo, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias bíblicas como essa. Até a próxima!